Você gosta de arroz doce? Aqui em casa a turma gosta muito. E a gente está muito acostumada a fazer o arroz doce com o nosso arroz agulhinha número 1, né? E nada impede que saia um bom arroz doce. Mas eu vou te trazer um arroz doce com aquele arroz especial para fazer risoto, que é o arroz arbóreo. A cremosidade que confere só por eu ter trocado de arroz, ela é muito diferenciada e é o arroz mais cremoso que você vai conhecer. Fica aí porque Fala Inês está no ar. De vez em quando a gente testa algumas receitas. Eu não encontrei muito receita com arroz doce do arroz arbóreo. Então eu também recomendo que ele pode ser feito com outro, porque os ingredientes não vão mudar. O que muda é o jeitinho de você fazer. O arroz doce com o arroz arbóreo, ele dispensa você colocar creme de leite. Então ele traz uma cremosidade bem do produto mesmo, bem do doce. Enquanto eu estiver te mostrando essa receita, que você acompanha a receita conforme for fazendo, eu vou te contar algumas curiosidades das experiências que nós fizemos nessa cozinha. E vou falar para você, se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, porque a gente traz novidade toda semana. Vamos lá? Tá pronta? Segue a receita. Esse arroz arbóreo eu lavei. Aqui eu tenho uma xícara de arroz arbóreo. Ele gera uma grande quantidade. Escolha uma panela que seja bem funda, porque isso vai render bastante. Essa quantidade você vai ver no final que ela é bastante. Eu vou acrescentar água até o tanto de cobrir o arroz. E eu vou tentar cozinhar no fogo mais baixo possível. O arroz arbóreo, o que confere ele ficar melhor, mais cremoso, é você ir acompanhando e acrescentando água conforme você vai cozinhando. E nós vamos acrescentando mais água para este doce a hora que ela secar. Então, mexa de vez em quando que ele pode agarrar no fundo. Eu não tenho, a minha panela não é Tefal, mas ela é uma panela que ela é antiaderente, mas não tem nenhuma exigência para isso. Você pode usar a sua panela, desde que você use uma panela realmente funda. Aí, eu quero te contar, enquanto ele está sendo preparado, algumas experiências que eu fiz para chegar nesse tanto. Esta receita foi a receita que eu mais gostei. Eu até fiz de outras maneiras, usei outros ingredientes, mas a que eu realmente gostei foi essa daqui. E uma parte eu congelei, uma parte ficou na geladeira, que era para eu testar quantos dias ele ficaria ainda saboroso. Eu tô com ele aqui com mais de 60 horas na geladeira, que foi de propósito. Quem já comeu hoje de manhã já falou que prefere ele assim gelado. O que eu percebi que ele muito gelado, ele não perdeu a cremosidade. É uma questão do que a pessoa gosta mesmo. Eu particularmente gosto dele meio morninho. Olha lá, tá cozinhando. Mas eu quero te falar uma outra coisa. Eu coloquei uma parte dele com casca de laranja, achei que ficou muito interessante. Uma outra parte eu coloquei com canela. Gente, isso aqui deu um pouquinho de trabalho, assim, tipo, né? Eu não tenho habilidade para essas decorações, mas eu achei assim show de bola. Esses são aqueles que estavam na geladeira. E uma outra, como um dos ingredientes é leite de coco, eu quis colocar um pouquinho de coco fresco, era fresco mesmo, eu costumo comprar o coco e abrir. E eu coloquei por cima para dar mais um toque. Então, como você vai decorar é a sua criatividade. Gente, se atreve, porque a gente sabe que se tá numa vasilha bonita, se tá decorado, ele já de cara ele já ficou mais gostoso. Isso daí é uma questão muito visual mesmo, e eu tenho isso do visual. Então eu acho muito interessante você colocar em lugares que valorizem ainda mais. Olha aqui como é que tá isso. Uma outra coisa interessante, uma amiga falou assim para mim: quando você fizer
você guarda para mim. Eu falei, minha filha, mas você vai estar comigo depois de muito tempo. Ela falou, congela. Eu falei, mesmo? Eu falei, vai dar certo? Vai dar certo. Esse daqui eu tirei hoje de manhã, nós estamos agora aqui 12h30, então ele tem umas 2 horas que eu tirei. 2 horas e pouco. E eu vou te contar que eu não experimentei, mas eu tô vendo, ó, eu congelei ele com isso daqui, ó. Eu estou vendo que ele ficou, ó, bem, tá voltando ao natural. Agora eu vou experimentar para ver como é que ficou. Ele ainda está bastante frio, eu acho que nem está completamente descongelado. Como o sabor, ele tá interessante. Os grãos, eu tô achando nesse momento que eu preciso descongelar ele mais um pouco. Eu tô sentindo os grãos um pouquinho firmes. Mas, ó, talvez numa situação que você não consiga fazer muito próximo a servir, eu acredito que dá para congelar. No final eu venho para te mostrar. Ó, já chegou a hora de eu cobrir de novo o arroz. Eu sempre falo que esse meu fogãozinho é turbo demais. Ou seja, esse aqui é importante, quanto mais baixo o fogo, mais importante é. Nós vamos repetir esse processo de colocar o arroz cobrindo de água por mais 2 vezes, ou seja, no total 3 vezes. Por quê? Para que ele vá cozinhando devagar. Eu acredito que um fogão que possa ficar mais baixo do que esse vai ficar melhor ainda. Como é que eu vou saber se já está na hora dos outros ingredientes? Simplesmente porque eu vou experimentar. Né? Isso é uma coisa importante na cozinha, eu tenho que saber se ele ficou perfeitamente cozido, e esse tem que ficar mais do que o perfeitamente cozido, não é al dente não, é um pouquinho mais. E quando eu colocar os outros ingredientes, ele vai gerar o que a gente quer, que é um caldo bem encorpado, bem grossinho, e você vai ver comigo como isso é possível. Olha, quanto você vai colocar de água, você vai experimentando. Então eu experimento, eu tô no fogo bem baixinho. Ele tá bem cozido. Eu vou entrar com o leite de coco. Para essa quantidade eu coloquei 1 vidrinho. Do leite de coco eu vou colocar o leite condensado. Vou mexer. Se você tivesse escolhido colocar canela, você já estaria com a canela desde que começou na água, porque aí confere um sabor mais percebido. Por que que eu não pus a canela? Porque eu quero colocar a baunilha numa quantidade maior, que eu gosto muito, 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 muito da baunilha. Eu acho que isso dá um sabor bacana. E aí eu vou colocar a canela por cima. Mas nada impede de você também cozinhar junto com o pauzinho de canela. Agora eu vou colocar o leite. Eu tenho na receita para essa quantidade de arroz 700 ml de leite integral. Esse leite está fervendo e nós vamos colocar aos poucos, como tudo que, olha só como ele já cria a nata, né? Eu fervi para pôr. Nesse momento, para quem gosta, coloca o açúcar. Eu vou pôr um pouquinho só para te mostrar, porque eu vou fazer bem de conta, tá? Eu acho que você experimenta aí o seu, porque a gente aqui, eu particularmente acredito que o próprio leite condensado já confere o doce mais que suficiente. E aqui, de novo, nós estamos no fogo baixo e eu vou acompanhando. O arroz doce, principalmente com arroz arbóreo, ele exige esse tempinho de você ficar meio perto e vai curtindo, gente. Pensa no quanto vai ficar gostoso, você vai comer, você vai lembrar desse momento. Mas principalmente se preparar para os elogios, porque eu sei que esse arroz doce é muito especial. A gente administra o leite, você tem que acrescentar tudo que for quente. E ele está com bastante caldo, mas ele vai dar uma chegadinha para trás e isso vai fazer com que fique o caldo bem cremoso. Se você vai colocar a baunilha, já pode colocar agora. Gente, é só para dar um fundo, tá? Não precisa, ó, 3, 4 gotinhas, até caiu uma a mais, porque ele fica gostoso. Eu só vou deixar chegar, olha a cremosidade ao lado, aqui na panela que tá conferindo, e quando ele chegar mais um pouquinho já vai estar pronto. Não tampo, porque se eu tampar
pode gerar vapor de água e agora eu não preciso mais. Mas eu gosto, se eu tô em casa, eu gosto de deixar ele descansar um pouquinho antes de colocar, se eu tô em casa, gente, eu tô em casa agora. Mas se eu tô assim, fazendo por algum motivo que não seja a gravação, eu deixo ele descansar um pouquinho na panela. Tô o tempo todo conferindo, mexer, para você acompanhar. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas vale a pena, te garanto que vale a pena. Ó, tudo que a gente tá acompanhando, sabe quando você sabe que tá pronto? Quando você coloca uma colher, passa o dedo e você forma o que a gente chama de caminho. Aí você vai conferir a cremosidade dele. Será? 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 Pera aí, ó. Borbulhando, juntou na panela. Quer ver? Vamos testar? Viu? Isso daqui quer dizer que cremosidade, quando esfriar, vai ficar no ponto que você está procurando. Terminamos. Se você quiser uma quantidade maior, primeiro lembra quando eu coloquei no começo da panela que ele estava bem lá no rasinho. Olha como é que ele chegou. E ele, alguns momentos que ele estava borbulhando aqui, até ele meio pulou para fora. Isso daí é outra coisa que confere a boa cremosidade dele. Desta vez, eu vou colocar numa vasilha só, tá? Como se eu fosse servir muita gente, porque se guardar as vasilhas individuais na geladeira é meio difícil. Então, vamos lá? Vamos ver se deu certo? Oi, gente. Queria que vocês vissem isso. Daqui a umas 2 horas, com certeza, ele já amoleceu e ele vai ficar num ponto ideal. Momento da canela. Essas decorações que eu fiz aqui, ó, foi porque a paciência estava bem alta, porque não é tão facinho assim. Então eu vou pôr de um lado só a canela, porque se tiver gente que não gosta, não precisa comer, ó, fica bonito. E vou deixar o pauzinho da canela aqui, só para dizer que ele também fez parte da receita, tá? Pelo menos na cobertura. É isso. Se você fizer esse arroz doce, tiver uma dica para ele, me marca, me conta, porque eu fiz tantas experiências aqui, ficou tão legal a maneira como nós comemos, a maneira como as crianças gostaram, e eu vou colocar um pouquinho para mim nessa vasilha individual. Eu gosto dele quente, mas ele tem que esfriar um pouco para ele finalizar. Ó, não resisti a querer mostrar para vocês o que é aquele, ó, saber se a cremosidade dele tá boa. Ó o caminho, ó. Tá ótimo, gente. Ele é bem por aí mesmo. E mas eu volto, porque esse daqui é meu. Se eu mereço um like, deixa o seu like. Se não me segue, siga, porque a gente tá aqui toda semana. Eu vou, mas eu volto. Um beijo. Ba-dum, bum,